Antes do debate, Marta Esfredo tem um adendo do governador. Exatamente, só vou dar este prefixo e vou sair do ar literalmente. O governador cobrou que eu não fui suficientemente clara ao dizer que não é foco dele patrocinar o debate, ok? Está feito o registro. Não é foco do governador. Mas ele diz que se a Assembleia tomar a iniciativa, ele vai debater. É foco da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Osterman? Acredito que o foco da Assembleia Legislativa deva ser ajudar a promover as grandes reformas de que o Estado do Rio Grande do Sul precisa. Em tempos de desajuste fiscal, em tempos de lei orçamentária apresentada com uma previsão de déficit de 5,2 bilhões de reais para o ano de 2020, eu acho que é dever da Assembleia Legislativa buscar ajudar o Rio Grande do Sul a encontrar caminhos para solucionar essa crise. E acho que a gente deve abrir um debate franco, adulto, transparente, sem tabus a respeito do Banrisul e do papel do Banrisul em meio à crise que o nosso Estado passa. Porque, de forma alguma, a gente pode dizer que o Banrisul é a solução para a crise do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, sinceramente, analisando os números, analisando os ativos e espaços para reformas que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem, eu não vejo saída para uma estruturação, uma reestruturação da nossa situação fiscal que não passe pela privatização do Banrisul. Porque é um ativo muito valioso e que custa muito caro para nós não vendermos ele. A gente tem hoje uma média de dividendos distribuídos para o governo do Estado como acionista majoritário aí, na casa de 200 milhões de reais, tem sido nos últimos anos, nos últimos 2 anos aumentou, né, contando esse ano. Mas isso não compensa, infelizmente. 200 milhões mês? 200 milhões ano. 200 milhões ano, exatamente. Mas isso acaba não compensando o que a gente deixa de obter por seguir não diminuindo o nosso estoque da dívida. Então, a nossa bancada fez um estudo técnico, inclusive, sobre qual seria o impacto se vendesse o Banrisul por um valor de mercado, que se estima hoje aí na casa de 10 bilhões de reais, e se a gente pegasse esse recurso e diminuísse o nosso estoque da dívida, sobre o qual a gente paga serviço anualmente. Serviço da dívida do Rio Grande do Sul, somente da dívida com a União, aí chega a cerca de 5 bilhões e meio, 6 bilhões, dependendo da taxa de juros anual. Então, é um valor muito alto que a gente paga todo ano para simplesmente arrolar a dívida. Uma dívida que a cada vez aumenta, né, obviamente. Mas essa dívida seria quitada, no caso de uma venda do Não se teria condições não, de quitar essa dívida somente com a renda da venda do Banrisul, mas teria condições de diminuir o estoque dela e, consequentemente, diminuir o serviço anual da dívida que a gente paga em cerca de 700 milhões, ou seja, o nosso resultado final seria 500 milhões a mais do que é hoje. Ou seja, na prática, manter o Rio Grande do Sul, o Banrisul, custa para o Estado do Rio Grande do Sul cerca de 500 milhões ao ano. Então isso precisa ser levado em consideração e colocado em perspectiva quando se fala que o Banrisul deve ser mantido estatal porque ele dá lucro. O lucro que o Banrisul gera ao governo do Estado do Rio Grande do Sul não compensa a sua manutenção e não compensa o que se chama na economia de custo de oportunidade, aquilo de que a gente abre mão para manter o Banrisul nas nossas mãos. Então, acho que a gente precisa realmente buscar avançar nesse tema. Eu entendo que o governador tenha falado durante a campanha, no calor da campanha, que não venderia o Banrisul, mas essa deve ser uma decisão da sociedade gaúcha e que o parlamento precisa ter a sua voz e, no que depender da bancada do Partido Novo, e sei que diversas outras bancadas lá na Assembleia, esse tema vai sim avançar. Espero que a sociedade gaúcha se apodere dessa questão como deve, porque é um assunto muito sério. Não é simplesmente um banco. É um ativo importantíssimo que pode ser, sim, o início da resolução dos nossos problemas financeiros. Deputado Edgar Preto, é preciso vender o Banrisul para resolver o problema ou tentar resolver o problema fiscal do Estado? Olha, Leandro e prezados ouvintes, a situação financeira do Rio Grande do Sul, que não é fácil, não podemos ser responsáveis, fazer o papel da oposição, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não está. Mas a grande questão é que essa crise não é de hoje, né, Leandro? Fazem 43 anos que o Estado do Rio Grande do Sul é deficitário, que nós gastamos mais do que arrecadamos. Então não é só o governador Eduardo Leite, não foi só o governador Sartori, muitos governadores que passaram ao longo desses anos conviveram com a crise. O que é preciso é o governo, através do seu projeto, dos seus compromissos assumidos, botar em curso uma política de crescimento do setor produtivo do Rio Grande do Sul, fazer a economia crescer. Esta é a nossa visão. De forma alguma, eu vou concordar com o meu colega Fábio Oss, porque tenho grande respeito, que a venda do Banrisul para quitar a dívida, para pagar essa dívida injusta,
e, na minha opinião, impagável, é a saída. Vejam bem, prezados ouvintes, lá no governo do Antônio Brito, a nossa dívida com a União era em torno de 10 bilhões. Pagamos mais de 25 nesse período de lá para cá e devemos quase 60 bilhões, ou mais de 60 bilhões. E aí uma proposta de vender a nossa galinha dos ovos de ouro, o banco público reconhecido nacionalmente como um grande banco, que é importantíssimo para a nossa economia. É pelo Banrisul que há possibilidade também de políticas diferenciadas para setores, é que está se propondo saldar essa dívida ou saldar as finanças do Estado do Rio Grande do Sul. O que é preciso, na minha opinião, é colocar as cabeças pensantes, botar a pesquisa, botar as universidades, assim como nós fizemos lá no governo do Tarso Genro, a pensar e agir novas formas, né? Gerenciar melhor a nossa máquina pública. O governador Eduardo Leite, eu acho que ele não fará isso. Quero crer que o governador Eduardo Leite não fará essa quebra de palavra tão drástica, Mas que ele certamente colocou, iria deputado, incorrer num calote eleitoral se ele propusesse ou permitisse que a sua base, não sou eu, mas é minha base, colocasse esse debate na Assembleia Legislativa depois de todas as palavras empenhadas que o Banrisul é intocável, que nós não venderemos, porque o Banrisul, aos seus 91 anos, Kelly, tem o DNA do nosso Rio Grande do Sul, conhece a nossa economia. É um banco, não por acaso, que a maioria dos gaúchos prezam pelo Banrisul. Pode discordar de um produto ou outro que o banco tem e ofereça, mas é um banco que os gaúchos querem para si. O que nós vamos vender na próxima crise? Estamos agora já a vender os móveis da casa, vamos vender a nossa casa, vamos ficar economicamente sem um banco que a importância do Banrisul tem a descoberto, na minha opinião. Não tem, na minha opinião, nenhuma necessidade, não tem cabimento uma proposição de vender o Banrisul. Aliás, a irresponsabilidade de hoje fez com que o Partido dos Trabalhadores, que o Novo, que o PSL, que parte do MDB, se aliasse para dizer para o governo, não, tem uma linha aqui que não dá para passar, está beirando a irresponsabilidade, estou falando das vendas das ações. A venda das ações do modelo que o governo estava tentando. Que não é de hoje, Leandro, não é de hoje. Desde 2018 nós alertávamos que essa venda das ações, dessa forma que fez o governador Sartori, que pretendia fazer agora o Eduardo Leite, é totalmente danosa ao nosso banco. O governador pode dizer que não, mas eu acho que essa unidade política responsável e madura que o parlamento produziu, se levantou com força, foi sim um impeditivo para esse péssimo negócio que, na minha opinião, com todo respeito, beira um crime com o patrimônio público. O senhor colocou o fato do governador ter dito na campanha, ele reitera nas manifestações, né, deputado Fábio, que não partirá dele. A Marta Estredo trouxe agora uma leitura que não dele, mas que pode ser, né, que se a Assembleia quiser fazer esse debate, que a Assembleia o faça. O senhor já foi presidente da Assembleia e de fato, se for pautado, colocado, tem, se eu não estou enganado, um projeto do deputado Turra, que trata da exclusão, da necessidade da exigência, né, de plebiscito para privatização. E essa é uma outra questão, né, Kelly? Pois é isso que eu queria quer perguntar. impedir dos gaúchos dizerem sim ou não, concordo ou não. Eu acho que essa é uma atitude que eu espero que o governador Eduardo Leite, que a sua base, não faça, porque certamente ficará marcado para a história do nosso Rio Grande do Sul. Em plena semana farroupilha, como diz o governador, sob novas façanhas, uma proposta como essa beira a irresponsabilidade. Acho que o governador deve ter ciência da sua responsabilidade para com o povo gaúcho como um todo. Da sua responsabilidade para com milhares de servidores que hoje recebem salário parcelado. Deve ter, claro, também a ciência da sua responsabilidade para com as próximas gerações e sobre qual legado ele quer deixar. Se ele quer simplesmente seguir a retórica e as práticas dos governos anteriores que rifaram o futuro em nome do presente, em nome de uma situação insustentável de desajuste crônico de contas públicas. Hoje o fato é que a gente tem despesas maiores que as receitas e que a gente precisa solucionar isso por meio de reformas, por meio de... A conta simplesmente não fecha. Né? A gente não... E não é uma questão de vontade política, simplesmente, ou de fluxo de caixa, e nem a gente pode também se utilizar de expedientes do passado que governos anteriores usaram, de, por exemplo, limpar a conta dos depósitos judiciais e achar que no futuro a gente ia ter um círculo virtuoso de desenvolvimento que ia aumentar a arrecadação e ia resolver. Não.
Não é assim que as coisas funcionam. No Rio Grande do Sul, a gente é vítima hoje de decisões equivocadas do passado, não foi de um ou outro governo. Claro que, enfim, a bem da justiça, eu tenho que fazer justiça. Acho que os governos do PT tiveram uma participação importantíssima na construção do atual desajuste fiscal, mas acho que o momento é de olhar para o presente e para que a gente possa construir o futuro. E acho que, nesse sentido, é importante que a gente comece a mobilizar um debate mais amplo a respeito, como eu disse, do custo que traz ao Rio Grande do Sul de manter o Banrisul, que é um banco que tem uma história, que tem uma importância, como disse meu colega Edgar, mas que hoje, especialmente em face do atual nível de desenvolvimento do setor bancário, que é um setor que tem se descentralizado. Hoje, por exemplo, a gente tem várias cidades em que, inclusive, o Banrisul não tem agências e o Sicredi tem. Até no próprio crédito rural, o Sicredi tem ampliado a sua participação, que é um banco privado. E Brasil afora também, a gente tem vários bons exemplos, inclusive do fato de que a gente não precisa ter um banco estatal para ser um estado desenvolvido. Inclusive, a regra parece ser o contrário, né? Das 27 unidades da federação, somente 3 têm bancos estaduais. Na região sul-sudeste, por exemplo, os estados em melhor condição aí, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todos privatizaram seus bancos ali durante os anos 90, no período de renegociação. Mas e esse argumento do deputado Edgar, deputado Fábio, de que a cada crise vai se vender alguma coisa, né? A gente está vendendo os móveis, daqui a pouco vende a casa inteira. É que, em parte, essa crise persistente que a gente vive no Rio Grande do Sul, esse estado permanente de crise, a gente vive, desde que eu me entendo por gente, o estado do Rio Grande do Sul está num aperto fiscal urgente, gravíssimo, que só piora ano após ano. Ele é fruto do fato de que a gente não vendeu as coisas certas na hora certa, pelo preço certo. E quanto mais a gente demorar para vender o Banrisul, menor vai ser o seu valor. A trajetória de valor de ações do Banrisul tem sido decrescente. E especialmente frente a esse processo. Né? É óbvio para qualquer um que, com o crescimento e a descentralização do sistema bancário, antigamente, por exemplo, quando nós éramos crianças, tinha 4, 5 bancos. Hoje já tem, por exemplo, só no meu celular eu tenho 2. Já banco tem sem agência. O banco sem bancos, físico, né? Banco sem fintechs. agência, fintechs, e esse é um processo que não tem como parar. E o Banrisul, que é um banco tradicional, baseado na existência de agências, o cidadão vai lá, um banco cheio de amarras pelo fato de ser um banco de controle estatal, ele vai perdendo competitividade, consequentemente vai perdendo o seu valor de mercado também. Então, a minha concepção é de que a gente deve vender o Banrisul por um valor adequado, por isso que, inclusive, nós participamos ativamente e, aliás, a bancada do Novo foi a primeira bancada na Assembleia a se manifestar contrária a essa iniciativa de venda de ações pulverizadas. Teve muita gente que não entendeu, que veio perguntar, mas como assim, vocês não são favoráveis à privatização? E eu sempre fiz questão de frisar, sim, somos favoráveis a uma privatização estruturada, transparente, que garanta um valor de mercado adequado por esse ativo tão importante que é o Banrisul, não por qualquer privatização, por uma privatização meia-sola. Inclusive, no processo de autorização da privatização de CS, RM e Sulgás, durante a audiência pública com o secretário da Fazenda e o secretário do Planejamento, eu fui um dos que questionou os secretários a respeito de para onde iriam os recursos obtidos pela venda dessas estatais. E conseguimos a garantia dos secretários de que não iria para arcar com despesas de custeio. Porque isso, na nossa opinião, é simplesmente enxugar gelo. É simplesmente tentar tapar o sol com a peneira. Não resolve os problemas de desajuste estrutural do nosso Estado, gera um alívio temporário, eventualmente um ganho de capital político injusto, porque é injusto que um governo faça ganho de capital político dilapidando o patrimônio público, eventualmente, para pagar salário, e simplesmente passe impune, passe batido. Então, na nossa opinião, tem que haver uma venda estruturada, uma venda por um valor de mercado razoável, como a gente espera que aconteça com o Banrisul, e espero que, a partir daí, a gente possa construir o caminho para a recuperação fiscal do nosso Estado. Como eu disse, a venda do Banrisul não é o suficiente para se resolver os problemas fiscais do Estado, mas eu não vejo qualquer horizonte de recuperação que não passe pela venda do Banrisul. O ouvinte participa, pode mandar perguntas e até opiniões. Sim, não, em relação à privatização do Banrisul, uma discussão que já foi jogada agora para a Assembleia Legislativa pelo que foi dito hoje, lá no Palácio Piratini. Deputado Edgar Preto, do PT, conosco aqui no estúdio, deputado Fábio Osterman, do Novo. Sempre se fala, deputado Edgar Preto, do Banrisul como um agente de desenvolvimento econômico regional e também do dividendo que recebe todos os anos como um dos... ele é o controlador, mas hoje tem outros acionistas, inclusive nas
Nas ações preferenciais o governo já não tem quase nada e agora estava tentando vender quase metade. Das ordinárias são aquelas que dão direito de voto, né, e manteria o controle, mas ficaria com em torno de 25% de todo o capital do banco. O senhor poderia dar exemplos de ações que o Banrisul tem para desenvolvimento que outros bancos privados ou até cooperativas de crédito não podem oferecer? Claro, ao contrário do que o meu colega Fábio pensa, eu acho que o Banrisul pode ser um instrumento para ajudar o Rio Grande do Sul a sair dessa crise. E cito o nosso exemplo, se é para a gente trabalhar com verdades, né? O nosso governo, o último Tarso Genro, o Banrisul, aumentou a sua carteira de crédito a longo prazo de empréstimo extraordinariamente. Ou seja, foi uma grande fonte de financiamento, não dado, obviamente, mas numa política que o banco, numa direção política que o banco tinha de contribuição para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, a carteira de crédito a longo prazo aumentou, permitiu que a indústria, que as empresas, que as pequenas e médias empresas, através desse suporte do Banrisul, gerasse mais emprego, gerasse mais renda, mais contribuição para o nosso... A gente não tem BNDES, BRDE e Badesul já que podem suprir essas áreas? A gente precisa manter um banco BRDE, comercial que é dos por cima. 3 estados. Eu acho que essa é uma das grandes importâncias que nos dá a possibilidade da nossa economia se levantar, Fábio. Porque nós temos Não tem funcionado. temos essa guarda econômica muito importante, que são os nossos bancos públicos, que permitem ao governo estabelecer, inclusive, políticas diferenciadas, como já foram feitas em outras oportunidades. Eu lembro que no primeiro ano do governo Targino foi uma estiagem, uma seca enorme. O Banrisul, obviamente, é um banco que tem as suas regras, talvez o Banco Central, mas permitiu um socorro, um empréstimo aos agricultores, às cooperativas, às entidades atingidas naquele momento. Então, eu penso o contrário. O Banrisul pode ser a possibilidade de ter ele como essa visão estratégica para o Rio Grande do Sul, para o crescimento ou para a sua recuperação econômica, a saída, né? Vocês devem estar lembrados, Leandro, prezados ouvintes, Kelly, a polêmica que gerou na Assembleia Legislativa quando estava para ser votado o presidente e a direção do Banrisul, quando antecipadamente já tinha se vislumbrado um aumento do salário do presidente do banco, lembram? Foi? A polêmica. Era para ser R$128 mil o salário do seu Coutinho. Quase R$90 mil dos demais diretores. Toda a polêmica levantada, o governador diz, não, então vamos mediar, não vai ficar 128, vai ficar R$89 mil, pesados ouvintes. Eu acho que essas questões, Fábio, que estão dilapidando o nosso banco também nesses exemplos, que não é tudo. Mas não faz diferença um salário para o diretor de R$90 mil, mas precisa um presidente, um diretor do banco ganhar esse montante por mês? E isso é decidido politicamente, senhores. E vai seguir sendo Isso é decidido for estatal. politicamente. Por isso que o Banrisul, eu tenho chamado, é a nossa galinha dos ovos de ouro. Quero lembrar aos nossos ouvintes, quero lembrar ao meu colega Fábio Osterman, que no início do governo do Eduardo Leite, ele visitou, vocês devem lembrar, Leandro e Kelly, todas as bancadas na Assembleia Legislativa, que nós, inclusive, elogiamos essa atitude republicana, com disposição para o diálogo, pedindo que, pelo amor de Deus, em nome de pagar o salário dos servidores, de botar em dia o repasse do dinheiro para a saúde, para os hospitais, para os municípios, que mantivesse as mesmas alíquotas do ICMS do governo Sartori. A nossa gasolina, a nossa comunicação, a energia elétrica, a nossa cerveja, que é mais cara que Santa Catarina, porque aqui teve o tarifaço do Sartori, que a Assembleia autorizou o governador Eduardo Leite mantê-las por mais 2 anos. A nossa bancada, num debate... Mas a bancada do PT votou a favor ou contra? Votamos lá no governo Sartori, votamos contra, e aqui, no governo do Eduardo Leite, também como para fazer um gesto, como o conjunto da Assembleia fez, um gesto de um voto de confiança, já que ele foi signatário de um documento que nós apresentamos a ele, governador. Então, vocês votaram a favor do aumento de impostos, então, na prática. Votamos a favor da manutenção das atuais alíquotas que foram votadas e aprovadas com o nosso voto contrário lá no governador Sartori. Governador, nesse documento dissemos, em mantendo as atuais alíquotas, tu tem um compromisso de botar o salário dos servidores em dia, repasse o dinheiro para os hospitais, e o governador nos recebeu através de uma carta assinada. Sim, é a minha prioridade primeira. Já chamei o secretário da Fazenda, o
próximo secretário de Fazenda, vou determinar que a organização do fluxo de caixa dê conta de colocar o salário em dia, e o segundo passo é botar as finanças, o dinheiro que o Estado deve para os municípios e hospitais em dia. Até hoje não foi cumprido. Aí veio mais uma retórica, mais um discurso da sua base, do governador, que para quitar, para saudar, para melhorar as finanças, para botar as contas em dias, precisava da autorização da Assembleia para ele vender as 3 empresas de energia, a CE, a Sulgás e a CRM. Com o nosso voto contrário, sem consultar os gaúchos e gaúchos se concordavam ou não, a base do governo aprovou. Agora precisava vender mais 1/4 do banco para botar a folha do salário, a folha dos servidores em dia e quitar as finanças. Até quando vai essa conversa, essa retórica de que tem que se desfazer, tem que dilapidar, tem que vender o que é dos gaúchos e fazer péssimos negócios, como estava sendo anunciado e que não se concretizou no dia de hoje? Kelly, por favor, coloque o ouvinte na discussão. Olha, Stout, é um tema que gera bastante discussão. O deputado Fábio estava falando um pouco sobre, né, há um tempo atrás, o que eu percebo aqui do conjunto de mensagens é que privatização já não é esse tabu que era, né, numa década lá de 90, 80, né, as pessoas já têm tem menos restrição ao tema, mas ainda assim nós recebemos algumas mensagens. Teve uma das mensagens aqui, agora eu não peguei o nome, que ele queria saber, e eu achei interessante o dado de quanto o Banrisul repassa, acho que o deputado mencionou uma cifra aqui, né? Tem sido nos últimos 3 anos, sem contar, obviamente, 2019, porque o valor não está consolidado, na média de 200 milhões de reais. 200 milhões o governo ano. recebe por ano. Isso, quanto do Banrisul. diferente de outras estatais, né, que dão O que, prejuízo, como eu disse, por pode exemplo. parecer um valor alto, mas se colocado em perspectiva daquilo que a gente deixa de ganhar por manter o Banrisul estatal, como eu disse, por exemplo, um dos exemplos que a gente podia usar, simplesmente se o governo pegasse o valor de venda do Banrisul e investisse tesouro direto, a gente obteria um valor muito maior que esse anualmente, pelo menos o dobro. Mas não teria mais o que vender no futuro, né, Fábio? O ano passado foi 280 milhões que o Banrisul colocou nas finanças do Estado. Digamos Aliás, a gente... foi autorizada a venda da Sulgás, uma empresa enxuta, altamente lucrativa, com monopólio da distribuição do gás no Rio Grande do Sul, que deu lucro ano anterior de 75 milhões. E não tiveram piedade nenhuma, estão na toada de vender. É o lugar mais fácil de buscar dinheiro para salvar um mandato e comprometer as finanças do Rio Grande do Sul para sempre. Essa é a minha contrariedade, senhores. Eu entendo perfeitamente, mas é que a analogia que eu faço da atual situação do Rio Grande do Sul, um estado falido, um estado que está na situação vergonhosa de atrasar salários de servidores há 46 meses, 47 meses. É uma vergonha, Fábio. É uma vergonha, eu concordo, é uma situação lastimável, mas a gente manter um ativo tão valioso sob o controle acionário do governo é como o cidadão que não tem dinheiro para botar comida na mesa de casa, tem seus filhos passando fome e tem uma Ferrari na garagem de casa e de vez em quando ele pega essa Ferrari e faz algumas corridas de Uber X. Eu faria uma comparativa diferente. É o agricultor que está em crise e vender a sua vaca de leite que dá comida para os seus filhos. Não, porque não é isso que gera receita para o Estado do Rio Grande do Sul. 200 milhões... Vamos fazer uma conta Edgar, mais simples. 200 milhões de reais por ano não paga o buraquinho do dente da folha salarial. Não paga... paga aproximadamente 1/8 de uma folha Fábio, salarial. Com todo respeito, não é só o dinheiro que ele bota mensalmente ou anualmente na economia. Todos os serviços que o Banrisul presta para a sociedade gaúcha todas as podem ser possibilidades prestadas e já são por bancos privados. O Sicredi hoje já até passou o Banrisul em termos de crédito Isso rural, é importante, já que muito bom. já que é um tema que tu aborda com bastante frequência e tem bastante conhecimento, e outros bancos certamente ocupariam esse espaço. Hoje o Banrisul não traz nenhum serviço extraordinário para o cidadão gaúcho que mereça esse tratamento especial. É um banco. A gente tem que colocar em perspectiva. Em pleno 2019, a gente quer seguir sendo um dos únicos estados do Brasil que tem um banco estatal? Eu acredito que não. E eu acredito que, inclusive, o resultado das eleições do ano passado deu um recado razoável. Eu não estou nem falando do surgimento da nossa bancada do Partido Novo, mas também do fato de que o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, o deputado Marcel Van Hatten, se elegeu defendendo abertamente a privatização. Vários outros deputados da casa. Acho que quem venceu as eleições nos estados e no Brasil, a gente consegue compreender um pouco dessa leitura. Mas eu queria perguntar sobre esse assunto que o senhor levantou, e gostaria que os dois comentassem, por gentileza, que o senhor, deputado Edgar, levantou, que é que outros benefícios, para além dessa pergunta aqui, né, repassa tanto para o governo do estado, que outros benefícios o senhor, deputado, encontra que são importantes para a população do Rio Grande do Sul e que seriam, de fato, extintos ou perdidos no caso de uma privatização? Eu comentei superficialmente, mas a possibilidade
do Banrisul ser esse indutor do financiamento de setores importantes para o Rio Grande do Sul, como a nossa indústria, por exemplo, que é pequenas e médias empresas também, que precisam de um crédito, mesmo que médio prazo possam pagar com viabilidade. Repito, o Banrisul é um banco que não vai fugir das regras estabelecidas pelo nosso Banco Central, mas politicamente ele pode direcionar ofertas diferenciadas. Como eu te falei, nós temos essa experiência que foi muito positiva, o financiamento do Banrisul a longo prazo, a carteira de crédito de prazo do Banrisul, do governo Tarso Genro, cresceu muito, do Sartori e do Eduardo Leite diminuiu, porque o Banrisul, voltou a se despreocupar com a possibilidade de ser um indutor da roda da economia, voltar a se movimentar novamente, né, e ter mais dinheiro circulando. Se você olhar somente o dinheiro que ele coloca para o governo do estado mensalmente, parece que até não tem grandes importâncias. Tu vai somar por ano 280 milhões. É um grande volume de recursos. Mas eu acho que mais importante manter o Banrisul público é que ele seja essa possibilidade de fomentação da economia do Rio Grande do Sul. Eu não acho que seja papel do governo, sinceramente, atuar em setor bancário para fomentar a economia. A gente já tem no mercado privado isso sendo gerado de maneira mais eficiente. Isso a gente pode verificar, inclusive, pelo um dos indicadores que mais se usa para analisar. Vocês estão percebendo a qualidade, que o Fábio não gosta do que é público. Qualidade, não, eu acho que é que eu não gosto do que é não público. Gosta, tem que vender, Uma analogia que eu faço em relação ao meu apreço pelo que é público é, por exemplo, tu vai me perguntar, Edgar, se eu gosto de beber gasolina. Eu vou falar que eu não gosto de beber gasolina, mas eu gosto de gasolina para aquilo que ela serve. Serve para funcionar bem dentro de um carro, para me ajudar a me locomover. O que é público não serve, por exemplo, para gerir banco, para gerir empresa de mineração, empresa de energia elétrica, empresa de rodovia. Serve para garantir o básico. Mesmo que serve para garantir. Garantir. Mas se for por lucro, daqui a pouco a gente vai estar tendo que abrir supermercado, a gente vai estar tendo que abrir casas de baixa reputação. Tudo isso dá lucro. Deputado. Tudo isso dá lucro. Tudo isso dá lucro. Não quer dizer que o governo tem que se envolver. Quanto por isso mais que eu falei que o Banrisul não é só a sua importância e o dinheiro que ele bota mensalmente ou anualmente. Mas quanto mais a gente abre a porta para que o governo se envolva, mais a gente perde de vista e perde a capacidade gerencial e capacidade orçamentária para garantir o básico. Saúde, segurança, educação e infraestrutura. É nisso que eu quero que o governo se envolva. No resto, vamos deixar para as empresas privadas, para a sociedade civil se organizar e prestar, que eles prestam muito bem, obrigado, mundo afora, e aqui no Rio Grande do Sul está na hora de a gente modernizar nossa estrutura estatal para deixar de vez o passado e construir um caminho para o futuro. A gente está ficando para trás em relação ao Brasil, em relação ao mundo, mas especialmente em relação ao Brasil de forma dramática, e a gente precisa rever essa nossa posição em relação ao resto do país, porque a gente está realmente ficando para trás, um estado que historicamente sempre se orgulhou de ter os melhores indicadores socioeconômicos, de ter um dinamismo econômico, de ter um parque industrial moderno e evoluído. Hoje a gente não tem condições sequer de construir estradas para escoar a nossa produção. Eu tive recentemente na região ali do Alto Uruguai. É uma tragédia o que está acontecendo com as nossas empresas lá. Empresas de alta tecnologia industrial, com alta produtividade, que se veem esgoeladas por uma incapacidade do Estado em construir estradas ou conceder à iniciativa privada a construção dessas estradas, o básico. Então isso se deve em boa parte. Por quê? O governador Eduardo Leite, em vez de ficar se preocupando em resolver os gargalos da educação, da saúde, da segurança e da infraestrutura, tem que ficar quebrando a cabeça para saber o que ele vai fazer com o Banrisul. Aliás, sobre a questão da educação, Fábio, me permita, eu estava comentando, inclusive, hoje lá com os meus colegas. Eu fico estranhando esse silêncio do governador com relação a algumas políticas nacionais. Vocês devem, né, anunciado o corte da verba das universidades dos institutos federais. O governo Bolsonaro anunciou cortar 30%. A faculdade da terra do governador, a UFPEL, 50 anos de história, com dia marcado, se não alterar essa questão do contingenciamento do recurso para as universidades, vai fechar as portas. Vamos falar de questões estaduais que estão no nosso alcance. Tá, mas aí é que está. Esse corte nas universidades, Fábio, repercute financeiramente aqui no Estado, é menos 270 milhões de reais este corte, e por parte do Palácio Piratini um silêncio. Aqui a gente já entraria num outro debate que precisaria de um programa inteiro, e hoje a gente tem aqui, inclusive, a gente não tem representante do governo, né, porque a gente tem aqui um representante... Não é da base, Fábio? Não sou da base.
tem votado lá junto com o governo. Voto, né? Aí- Mas se for analisar algumas questões, como a própria questão do Banrisul, tu vai ver que Ou seja, o talvez eu governador- poderia ter Os visto... dois O governo do deputados, Eduardo talvez- Leite não está muito bem. Parte da sua base já não está se assumindo como base. Isso é Não, um não. sinal, Não, o Edgar- é o novo o Edgar- sinal. Hein? O Edgar, enfim, é um deputado de muito bom humor sempre. Né? Mas ele sabe muito bem que a nossa bancada, desde o início, independente. se posicionou de forma independente. Nós votamos a favor daquilo que está de acordo com as nossas convicções e votamos contra aquilo que está contra. Né? Pra- Então, é Pra isso que a gente- fechar, a gente Não, e os tá- dois estão unidos Nessa pauta, por exemplo. o novo É as e o novas PT. façanhas, Lembrando- Marcos. É as lembrando que novas nós- façanhas. Nós fomos quem começou Eu me com lembro. essa história, não por uma questão de fazer oposição ao governo, mas sim de buscar colaborar com o futuro Estavam questionando, né? Eu lembro. do nosso eu estado, a lembro, gente estava eu lembro. questionando desde o início. E o PT os dois também têm questionou, né? uma mesma posição em relação ao modelo de venda, né? Agora Foram contrários. tem uma posição totalmente Quando é contrária, privatização. diferente em relação ao futuro do banco. Para fechar, a gente tem mais 2 minutos. Agora não o que vocês querem, mas o que vocês acham que vai acontecer. A primeira discussão que vai estar posta já lá na Assembleia é sobre essa proposta de emenda à Constituição do deputado Sérgio Turra do Progressistas, que desobriga o Estado de realizar o plebiscito antes de privatizar o Banrisul, Corsã, Procergs. Banrisul, pontualmente, tem clima para passar essa PEC como já passaram as outras? deputado Acredito Preto? que não, Leandro. Não? Acredito sinceramente que não. Para mudar a Constituição é maioria absoluta, os 33 votos do governo nesta matéria, eu acho que jamais terá, nessa conjuntura. Basta ver hoje, o exemplo de hoje, claro que é uma questão Outro diferenciada, ponto, aham. muda o ponto, mas houve uma unidade política de várias bancadas, de vários parlamentares para defender o patrimônio do banco. E eu acho que isso é já uma sinalização em que pese o novo do partido do deputado Fábio é favorável à privatização, está interessado, está olhando com atenção, olhar com lupa no Banrisul, porque sabe da importância que esse banco tem. Tem, eu acho, uma opinião de grande maioria dos gaúchos e gaúchas que querem manter a sua galinha dos ovos de ouro, que é o nosso Banrisul. Essa PEC na Assembleia não passa. Espero que os gaúchos e gaúchas se levantem, se mobilizem, ajam, opinem, porque afinal de contas os deputados estão ali com o voto dos senhores e das senhoras. Tem ambiente? Bom, deputado Fábio? eu, da mesma forma como eu defendi, e fui um dos deputados que mais participou de debates públicos em defesa da aprovação da retirada da obrigatoriedade de plebiscito para privatizar CSRM e Sulgás, vou defender na Assembleia Legislativa a aprovação dessa PEC do deputado Sérgio Turra. Fui um dos primeiros signatários da PEC, Mas tem inclusive. ambiente hoje? Hoje, acredito que é um ambiente que está se formando, está se criando. Acho sim que é possível que a gente obtenha os 33 votos. A PEC agora deve rumar para a CCJ, onde deve ter um parecer favorável, assim como teve, na mesma linha do que teve em relação à PEC anterior, que tirou a obrigatoriedade dos outros plebiscitos. Então, espero que o assunto avance para que a sociedade possa... Mas só para colocar a coisa no seu devido lugar, né? A bancada do PT costuma dizer que os gaúchos não foram ouvidos em relação à possibilidade de privatização de CSRM e Sulgás. Na verdade, eles foram, né? Porque a gente vive numa democracia representativa, Então, onde todas as pessoas foram Fábio, ouvidas. eu espero que o no governador dia não 7 de outubro descumpra de mais uma vez a 2018. sua palavra. Seria um descumprimento de palavras e gaúchos e gaúchas prezam pela palavra. O governador disse, não, o Banrisul não está em negociação, não privatizaremos. Nem ele e nem a sua base podem quebrar Eu essa confio palavra. que a Deputados. Assembleia Legislativa vai fazer sua parte e vai levar adiante a proposta de privatização do Banrisul. Muito Eu espero obrigado. que não. Agradeço pela presença dos dois. Uma boa tarde.